Primeiro ponto. Existe adoração falsa? Existe. E a primeira que eu quero falar é uma adoração com lábios, mas não de coração. Essa adoração ela existe e ela pode ter uma aparência muito simples. Porque o povo se chega a Deus, você vem à igreja, você vai a culto, a seminário, você vai ao que quer que seja. Você está lá adorando com lábios, mas o seu coração está em outro lugar. Não está onde realmente deveria estar. Que seria buscando ao Senhor e adorando em espírito e verdade. O nosso coração ele é tão cheio de pecado que até isso, uma coisa simples, a gente consegue destoar. Poxa, velho. Quando a gente reconhece que alguém morreu na cruz por nós, alguém deu seu filho amado e unigênito, não querendo nada em troca, a não ser que a gente louvasse o nome dele e engrandecesse o nome dele. Até isso a gente consegue se desviar. A gente consegue pôr outras estátuas, outros nomes, outros líderes, outros deuses, tudo isso à frente do nosso Senhor. Isso é de uma forma tão sutil que a gente não consegue sentir. Chega a ser uma adoração vã, uma adoração falsa. Em Ezequiel 33:31, ele fala: "E eles vêm aqui, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza." Em Mateus 15:8, ele diz: "Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim." Nós temos diversos exemplos na Bíblia de pessoas que andaram com Jesus, viram de perto suas obras e maravilhas, e mesmo assim não estavam com o coração dele. Judas é um exemplo disso. Ele andava com o Senhor, viu as maravilhas do Senhor. Com os seus lábios ele adorava o Senhor. Adorava não, né? Com os seus lábios ele falava, pregava o nome do Senhor, mas o seu coração estava longe. E isso a gente pode trazer para a nossa vida. Quando você vai à igreja, está sentado lá, mas o seu coração está longe. Até quando você está em casa, ou quando você está em qualquer lugar que seja, o seu coração não está no Senhor. Pois sabe o que nossa rotina, nossa vida é uma adoração ao Senhor. E tudo que a gente faz, a gente adora ao Senhor. Pelo menos assim a gente espera que seja. E num piscar de olho, numa simples deslizada, a gente não está adorando ao Senhor. A nossa adoração é vã, está sendo para outras coisas. A palavra diz que o Senhor ele deve ser a nossa primícia. Mas quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Você busca Deus? Ou você corre para o celular para poder ver internet, redes sociais, o que quer que seja? A nossa adoração, ela não é verdadeira se não houver uma obediência de um coração temente a Deus. E outro tipo de adoração que eu quero falar é que existe uma adoração com ignorância e é tida como uma adoração falsa. Na palavra base aqui do seminário, Jesus ele chega para a mulher samaritana e diz a ela que os samaritanos adoram o que não sabem. Vocês conhecem Jesus? Vocês adoram, vocês sabem o que vocês estão adorando? Vocês de fato leem a palavra, meditam nela? Porque a verdade só está na Bíblia. Se a gente não lê a Bíblia, a gente não sabe qual é a verdade. Logo, a gente não está adorando a Deus. A gente acha que está adorando a Ele, mas na verdade a gente está adorando a qualquer outra coisa que não é Ele. E é aí que está o ponto. São esses perigos, esses pequenos deslizes nossos, que fazem com que a gente peque e nem saiba, nem sinta. A instrução de Cristo é que se não está adorando em espírito e em verdade, não está adorando no seu agrado. Jesus disse aos fariseus que eles erraram praticando seus ensinamentos com a ignorância da verdade. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Ou seja, se a gente não lê a palavra, se a gente não conhece a verdade, a gente está errando. E a gente está adorando algo que a gente não sabe, que a gente não conhece. Mas que com os nossos lábios, as nossas ações, a gente acha que está adorando ao Senhor. Mas na verdade não está. Porque o nosso coração está longe dele. Também existe uma adoração com sacrifício, mas não com obediência.
Lá em 1 Samuel, o rei Saul ele foi instruído para que destruísse tudo, completamente tudo, dos amalequitas. Homem, mulher, criança, animais, tudo devia ser destruído e nada deveria ser perdoado. Aí o rei Saul foi lá à cidade, tomou ela, porém deixou o rei vivo, o rei Agai, o rei dos amalequitas. Viu algumas ovelhas, também trouxe elas de volta. E quando o rei Saul se encontrou com Samuel, ele vai lá e pergunta: você obedeceu a Deus? Foi tudo feito conforme foi pedido? O rei Saul vai lá e fala: foi. Aí Samuel, com o ouvido dele, foi lá e ouviu o barulho de algumas ovelhas. Falou: tem certeza? E Saul foi lá e explica a Samuel: eles foram poupados porque podiam ser oferecidos ao Senhor. Saul achando que estava agradando ao Senhor com seu coração, poupando algumas ovelhas, poupando o rei. E Samuel vai lá e explica a Saul: isso daí que você está fazendo é uma adoração falsa. Porque, repita comigo isso, por favor. Obedecer é melhor do que sacrificar. E todas essas ações de Saul, elas tinham todo o aval do público, porque ele tinha trazido comida, eles estavam todos de barriga cheias, estavam todos alegres e felizes. Mas a adoração é a aprovação dos homens que nós queremos, é a aprovação de Deus. A quem nós deveremos agradar. Entenda que Saul, ele ouviu a voz do Senhor, pois o Senhor disse a ele o que é que deveria ter sido feito naquele lugar. Podemos dizer que Saul tinha intimidade com o Senhor, mas num pequeno deslize, como eu disse, com o nosso coração enganoso e pecador, a gente faz que nem sente. Você pode estar achando que está agradando a Deus do jeito que você está, desobedecendo a Ele. Você ouve de Deus: faz isso daqui. Você fala: tá bom. Só que o Senhor diz: não conta para ninguém. Aí tu chega no irmãozinho aqui do lado e fala: ei, você fala isso aí, isso aí. Desobedeceu. Essa não foi a ordem do Senhor. E mesmo tendo toda a apreciação do povo por ter feito o que fez o Saul, porque agora ele tinha as riquezas, tinha toda a aceitação humana, só que a obediência completa aos olhos de Deus é que é uma adoração verdadeira. Temos também o exemplo de Davi, que quis trazer de volta a Arca da Promessa. Ele tinha a intenção mais pura possível, que era tirar a arca da terra de inimigos, sujos e pagãos. Mas era isso que Deus queria, era dessa forma. A palavra diz que só bastou um tropeçar e tocar na arca que ele morreu. E diz que Davi ficou furioso. Será que são as coisas do Senhor que nos estressam, que nos tira a paciência? Ou é porque a gente não obedece a Ele? Aí a gente vai lá e culpa o Senhor. Mas por que não aconteceu desse jeito, não aconteceu daquilo? Você conhece a verdade? Você obedeceu a Ele? A gente culpa o Senhor por algo que a gente mesmo fez. E mais uma vez, um pequeno deslize, a gente não adorou quem a gente devia ter adorado em espírito e verdade. A adoração verdadeira, a intenção não é o que mais vale, mas a obediência em amor. E nenhum desses exemplos, apesar da aceitação de todo o povo, foram aceitos por Deus. Então, do que valeu? Qual é o custo de não obedecer a Deus? O que foi que te custou? Rodar 40 anos no deserto? Não sair daquele mesmo lugar? O que te custou não obedecer a Deus? Foi um emprego? Foi um ministério? Sua família? O que foi que te custou não obedecer a Deus?
E essa noite aqui eu quero que você entenda que o que você fizer não for para Deus, é uma adoração falsa. Em Isaías 42, versículo 8, ele diz: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome, e não permito que imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Eu acho que a partir do momento que eu e você entender quem foi que deu a vida por nós, quem verdadeiramente nos ama, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo não adorando a Ele em espírito e verdade, tem alguém lá em cima que olha para tu e fala: cara, eu te amo mesmo assim. Tem alguém lá em cima que, mesmo com todo o erro que você tiver, olha para tu e fala: eu te amo. Imagine você entregar o bem mais valioso que você tem para salvar um bando de gente que não merece. Depois você chega para essas pessoas e fala: eu não quero nada mais a não ser um coração adorador. Eu só quero isso. Não quero dinheiro, não quero fama, não quero nada. Eu só quero que você me adore em espírito e verdade. E imagine você ver essas pessoas adorando quem não merece, quem não quer nada por você, ou que só quer o seu mal. Nós também temos uma adoração vã. Muitas pessoas adoram o Deus certo da maneira errada. Em Marcos 7,6, Jesus diz: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A gente tem que entender que se a adoração não é baseada na verdade das Escrituras, ela é uma adoração falsa. A gente precisa conhecer a verdade. A gente precisa ter intimidade com o Senhor. A gente precisa ter leitura. Nós temos que conhecer o que nós adoramos. A nossa ignorância chega a ser tão grande que alguém já preparou o caminho. Alguém já disse como tem que ser. Você não tem trabalho nenhum a não ser seguir o que já está escrito. E mesmo assim você complica. Queria trazer todo mundo aqui de volta ao tempo do colégio. A gente tem o Teorema de Pitágoras. Um cidadão há anos atrás, sem tecnologia nem nada, foi lá e inventou o Teorema de Pitágoras. Ele inventou. Para hoje você só aplicar. E mesmo assim você erra. Alguém inventou, tirou do zero. E mesmo assim você erra. Às vezes o que falta na gente é brilho. Você para assim, pega a Bíblia, senta lá, começa a ler. Lê, não entendi. Você tá lá, começa a ler, mas eu não entendo. Isso chega a bater uma fraqueza em você, que você acha: o que é que eu tenho de diferente que eu não entendo essa palavra? Mas o que precisa ser posto na nossa mente é que tá lá. Hoje em dia você tem acesso a quem escreveu esse livro. Você pode pedir todo o direcionamento possível. O que a gente não pode é deixar ser vencido por algo tão simples. Então, o que eu quero deixar para você essa noite aqui é isso. Tenha um coração obediente ao Senhor, um coração temente. Conheça a verdade. Põe uma coisa na sua cabeça, que se você não conhece a quem você está adorando, essa é uma adoração falsa. Se você não está lendo a Bíblia, se você não tem conhecimento da palavra, se você não entende o que é que ela diz, você não conhece o Senhor. Com todas as nossas limitações possíveis, Ele nos aceita.
Entenda que o Senhor, Ele chama os bêbados, as prostitutas, os que não têm nada. Ele te aceita assim? Não. Ele te chama assim. Ele te chama para perto assim. Mas depois que você conhece a verdade, você é uma nova criatura. E seria um engano nosso achar que toda e qualquer expressão verdadeira de adoração é oriunda do homem. A gente tem que entender que nós possuímos uma mente limitada e um coração enganoso. Ao exemplo de Davi, quando ele levou a arca, se você voltar um capítulo atrás, ele pede direcionamento do Senhor. Senhor, é para eu ir? E lá. Senhor, eu vou atacar por aqui. Não, vai atacar por trás. Ele sabia o que tinha que ser feito. E mesmo assim, com o coração enganoso dele, ele se deixou levar, achando que mover a arca de um lugar para o outro seria uma adoração verdadeira ao Senhor. A adoração que agrada a Deus não é um produto dos esforços do homem natural, mas é fruto do seu espírito que está no homem novo, nova criatura. A partir do momento que você aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem a verdade com você. Você tem a palavra dentro de você. E excluir a obediência à palavra de Deus, ou não ser conforme à imagem de Cristo, seria uma abominação a Deus. Pois a quem queremos adorar, substituir as Escrituras sagradas por algo diferente, também é abominação. Já caminhando para o final, a gente pode entender que o que Deus deseja é adoração em espírito e verdade. Já deu tempo de que a igreja não pode mais estar andando do jeito que está, levando as coisas do jeito que são. Nós, como unidade, precisamos saber a quem adoramos. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus tão poderoso. Nós precisamos saber adorá-lo da maneira correta. Seja obediente a Ele. Tenha intimidade com Deus. Seja sensível a ouvir a voz do Senhor. O seu íntimo, onde quer que você esteja. Ponha na sua cabeça que a sua vida, todo o seu dia a dia é uma adoração ao Senhor. O que você faz, você está adorando. Prefira adorar o Senhor do que outras coisas. Para finalizar, eu quero deixar uma frase com você, que seria: a adoração verdadeira consiste em uma vida separada do mundo e em uma crescente obediência à palavra de Deus. Você já não é mais órfão, você é filho. Você foi escolhido por Ele, você não é mais do mundo. Tenha o Senhor como a sua primícia. Adore Ele em espírito e em verdade. Porque só dessa maneira é que a nossa adoração, a nossa essência vai subir como um aroma suave ao Senhor. Amém, igreja? Deus abençoe todos vocês.